Seja Deus bênção, louvado seja Deus. Nós vemos que Jesus Cristo, Ele foi enviado por Deus para aqui na terra Ele ser vitorioso, Ele ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, louvado seja Deus. Ele ser o poderoso para pisar na cabeça de Satanás. Mas mesmo assim, Ele também experimentou momentos de angústia. Louvado seja Deus. Ele sentiu um momento de canseira, de fadiga. E como se não bastasse, ele também foi atacado com pensamento negativo. Louvado seja Deus. Jesus, o Filho de Deus, foi atacado com pensamento. Foi, igreja. Louvado seja Deus. Quando ele disse para o pai: Pai, meu pai, papai. E o que nós lemos aqui? Quando ele disse Abba, Pai, ele estava dizendo: Pai, papai, louvado seja Deus, Pai. Aí, se for possível, passe de mim este cálice. Louvado, quer dizer, ele pensou: será que não há uma possibilidade para mim desistir? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda bem que o Espírito Santo lhe conferiu graça. E ele cobriu por cima e disse: Pai, seja feita a sua vontade. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Glória a Deus. Então, Jesus chegou a pedir que fosse possível passasse dele. É porque surgiu um pouco uma tentativa de desistir. Louvado seja Deus. Porque o momento foi sério. Louvado seja o nome de Jesus. E por isso, eu posso dizer que o Evangelho não é brincadeira. O Evangelho tem muita coisa boa no Evangelho, mas também tem momento, pode existir momento, pode chegar momento para nós, louvado seja Deus, aleluia, de angústia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Então a irmã Edna, ela pensou um instante, né? Ela fez a soma de lá para cá, do começo da jornada, né? Os vários momentos de processos difíceis, louvado seja Deus, de romper, louvado seja isso, em vários sentidos da história do nosso ministério, louvado seja o nome de Jesus. Que não tem tempo, não convém eu querer aprofundar muito em relatar. Louvado seja o nome de Jesus. E agora, por último, a gente começou esta obra desta igreja e podíamos dizer ou pensar: bom, agora vamos marchar para um tempo bom. Louvado seja. Talvez ela pensasse: glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, porque ela caminhou muito de a pé comigo, igreja. Louvado seja Deus, para fazer a obra de Deus pelo Templo Central, Ministério Templo Central. Louvado seja Deus, a gente saía daqui de a pé até Peroba, até Butamba. Louvado seja Deus, e chegava de a pé também, voltava, chegava em casa tarde da noite. Louvado seja Deus. E isso não era um mês, outro não, era toda semana. Louvado seja Deus. Toda semana a gente tinha uma atividade diferente de sair, de caminhar. E na época a gente fizemos isso de a pé. Louvado seja o nome de Jesus. E quando começa essa obra, 1 ano, 2, 3, 4, 5, sabe, podia surgir no coração dela, na consciência, que as coisas fossem melhorar.
Louvado seja Deus. Mas, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aumentou o peso da responsabilidade. Aumentou as tarefas, a luta. Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. Mas, eu sinto também, mas eu gosto, tá certo? O diabo não vai, louvado seja, lucrar nada com isso. Louvado seja Deus, né? Porque eu sofro, mas eu gosto. Porque quando eu vou ver a palavra de Deus, que eu vejo Jesus Cristo angustiado muito, eu vejo Jesus chorar, louvado seja o nome do Senhor para sempre, né? Eu vejo Jesus em grandes desafios, louvado seja Deus. Então, eu não tenho por que desistir. E agora nós não temos uma mínima possibilidade de desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está, louvado seja Deus, confirmando um ministério autêntico na face da terra, pela nossa responsabilidade. Louvado seja Deus. E nós não vamos poder desistir. Nada vai fazer nós desistir. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós não der mais, quando a nossa estrutura física não der mais, eu tenho certeza que Deus já tem levantado outras pessoas que possa levar, que possa prosseguir com esta obra adiante. Bendito seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, nesse texto, Jesus já havia pregado muito, Jesus já havia ensinado muito, Jesus já tinha feito muitas maravilhas, louvado seja Deus, pelas praias da Galileia, louvado seja Deus, pelas demais cidades, por Jerusalém, louvado seja o nome de Jesus Cristo, e estava se aproximando, louvado seja Deus, um tempo final de conclusão do ministério terreno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, louvado seja Deus, ele convida seus discípulos, que não só era Pedro, Tiago, André, louvado seja, mas eram todos os crentes que já existiam, já estavam unidos, louvado seja Deus, aleluia, ouvindo os ensinamentos, a doutrina, comendo o pão multiplicado pela graça de Deus, louvado seja Deus, já tinha um número grande, de aproximadamente 500 pessoas, louvado seja Deus, e Jesus convida esse povo para ir, louvado seja Deus, a um lugar que costumeiramente ele orava, louvado seja o nome de Jesus, que era o jardim do Getsemane, louvado seja Deus, ficava no Monte das Oliveiras, era um lugar à parte no Monte das Oliveiras, louvado seja Deus. Interessante, igreja, que foi de lá que papai tomou ele para o céu, foi do lugar em que ele orava, louvado seja Deus, era um lugar muito marcado, ou seja, frequentemente Jesus ia para lá, com certeza havia ocasião que ele rompia a noite em oração, louvado seja Deus. Mas por que Jesus orar? Por que era que Jesus orava tanto? Louvado seja Deus. As irmãs podem meditar comigo, os irmãos podem meditar. Por que Jesus orava tanto? E Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o próprio Deus, porque chegou um momento que ele se revelou claramente para Filipe. Ele: Filipe, tu não entende as coisas ainda, Filipe? Tanto tempo que tu me acompanha, que tu estás comigo vendo, louvado seja Deus, o que eu venho fazendo, tu não está compreendendo ainda. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Louvado seja Deus. Ele estava dizendo, aleluia, que ele era Deus. Louvado seja Deus. É por isso que o coração dos judeus, louvado seja Deus, se enfurecia contra ele, porque tinha momento que ele
procurava se revelar como sendo Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Então, meus amados e queridos irmãos, por que Jesus orava? Louvado seja Deus. Certamente é porque, louvado seja o nome do Senhor, existe uma guerra terrível, uma guerra furiosa numa grei invisível. Louvado seja Deus, que o homem não vê. Louvado seja Deus, pela faculdade que ele fez. A mulher não vê. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Por mais que ela tenha estudado na ciência, ela não vai enxergar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Mas existe uma tremenda peleja. O apóstolo Paulo, ele disse, escrevendo aos cristãos de Éfeso, ele disse: olha, nós não temos que lutar contra carne e sangue. Louvado seja Deus. Ou seja, nós, crentes, nós não é para estar brigando uns com os outros, na tapa, no bufete, não. Louvado seja Deus. Não é essa, louvado seja a nossa peleja. A nossa peleja, louvado seja Deus, é com as potestades, com os principados das trevas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quem é esse principado das trevas? Louvado seja Deus. Quem é esse príncipe? Louvado seja, que a gente vai para tudo que é canto e a gente não vê, a gente não contempla, a gente não se encontra. Louvado seja Deus. Quem é? Louvado seja, mas existe. Louvado seja Deus. Existe. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre. São seres, aleluia, espirituais. São seres que não possuem corpo como nós. Louvado seja Deus. Eles entram e saem. Louvado seja, em fração a menos de segundo. Eles entram e saem em algum lugar. Louvado seja Deus. Ou até na mente ou no coração do homem ou da mulher. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para tudo sempre. Louvado seja. Tem gente que se enraivece quando a gente fala, louvado seja Deus, do acesso que o inimigo tem à mente humana. Louvado seja o nome de Jesus. Acha que, louvado seja Deus, é um desrespeito, acha que é uma falta de consideração. Louvado seja Deus, você detectar, louvado seja, uma ação demoníaca, aleluia, junto a você, ou junto àquele ali, ou junto a uma criança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Mas porque essas pessoas não compreendem, não sabem o que é guerra espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. E o acesso veloz que o inimigo tem à mente humana. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra aqui rápida não é para nós sair da igreja com medo, não. Louvado seja Deus. Pelo contrário, é para a gente ter suficiência e conhecimento. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Jesus, ele orava constantemente. Você vê que depois que ele foi batizado nas águas do Rio Jordão, louvado seja, ele foi para onde? Louvado seja Deus. Ele foi estar em oração e jejum 40 dias e 40 noites. Louvado seja Deus. E o que foi que aconteceu, irmã Lúcia? Depois que Jesus é batizado nas águas e vai orar 40 dias com jejum e oração, de noite e de dia, louvado, o que foi que aconteceu? Aleluia. Os irmãos dali sabem, irmão Cristiano? O que foi que aconteceu, meu irmão? O diabo foi logo encontrar ele. Louvado seja o nome de Jesus. Mas louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode até dizer assim, mas por isso que o povo diz que quanto mais oração, mais assombração. Assim não tem nem lógica a gente orar. Louvado seja Jesus, foi orar 40 dias, o inimigo foi atrás dele por isso. Foi não, irmãos. Louvado, o diabo não foi atrás de Jesus porque Jesus estava orando em 40 dias, não. Louvado seja, o diabo foi atrás de Jesus porque ele estava com Jesus na mira dele. Louvado seja Deus. Ele sabia que Jesus Cristo, aleluia, era um homem, era Deus humanizado.
aleluia, tinha vindo com uma obra de derrotar ele, de magar ele, pisar na cabeça dele. Então, louvado seja Deus, ele importava a ele, aleluia, vigiar, olhar, observar, para ver, pegar Jesus em algum lugar. Louvado seja Deus. Então, quando Jesus acaba de ser batizado nas águas e vai passar esse processo de 40 dias em oração e jejum, louvado o Tiago, que ele estivesse orando, que não estivesse, ele tinha ido atrás de Jesus. É como nós, se você estiver orando, louvado seja Deus, pode ser que o inimigo ataque. Se você não estiver orando, do mesmo jeito, louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Aleluia. Agora, para Jesus e para nós, nos importa estar em oração. Louvado seja Deus, porque a oração, louvado seja Deus, é um acúmulo de poder em nossas vidas para nós vencer ao diabo. Jesus venceu porque ele estava em oração, ele viveu sempre em oração. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Então, Jesus tinha o seu lugar reservado. Louvado seja, não era só um, mas esse era o mais falado na Bíblia. Louvado seja Deus, o jardim do Getsemane, ele ficava no Monte das Oliveiras. E Jesus orava já, louvado seja Deus, podemos dizer que sem contar com o tempo da adolescência dele, da juventude dele, louvado seja Deus, basta a gente contar pelo menos com, aleluia, o ministério dele, que foi 3 anos, louvado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Então, Jesus já orando há 3 anos, sempre estava lá, naquele local de oração. Louvado seja Deus. E daquele local de oração foi que um dia, louvado seja Deus, os céus se abriram e ele subiu e entrou e sentou à direita do Deus Todo-Poderoso, que foi o Monte das Oliveiras. Os apóstolos, eles se identificam aqui na Sagrada Escritura como testemunha ocular. Testemunha ocular quer dizer que eles viram com os olhos. Louvado seja Deus. Jesus subir para o céu. Bendito seja Deus. E ser oculto nas nuvens. Se ocultou-se nas nuvens. Ele atravessou as nuvens e eles não conseguiram mais ver. A visão humana não deu mais para enxergar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Então Jesus estava no jardim do Getsemane. Louvado seja Deus. De lá ele foi recebido para o céu, mas também de lá ele foi surpreendido pelos soldados romanos e pelo camarada, louvado seja Deus, podemos dizer assim, um céu auxiliar, louvado seja Deus, que chegou lá com os soldados e com a turma, dos judeus, com varapau, ou seja, porreto de pau, pedaço de madeira, com lanterna, louvado seja Deus, e chegando ali, louvado seja Deus, aquele camarada que era auxiliar de Jesus, vai e beija no rosto de Jesus, aleluia, dando informação às autoridades que estavam ali, os soldados que estavam ali, que era aquele camarada indicado para ser preso naquela madrugada. Louvado seja o nome de Jesus. Então, louvado seja Deus, de lá ele foi preso, louvado seja, e de lá ele subiu também para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. E de lá muitos momentos fortes, intensos. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez, eu não posso confirmar nesse momento, mas talvez aquela ocasião da transfiguração tenha sido também lá no Monte das Oliveiras. Louvado seja Deus, aleluia, ali naquela ocasião que ele transfigurou-se o seu semblante, e os apóstolos viram, louvado seja Deus, e de repente eles foram submetidos numa profunda visão espiritual, e passaram a ver Moisés e Elias, que compareceu naquela ocasião. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Agora, Jesus vai, nessa ocasião, ele vai com os discípulos,
E quando chega lá, ele diz: ó, vocês podem ficar tudo sentadinho, que eu vou orar. Louvado seja Deus, glória ao nome de Jesus. Nessa parte nós podemos pensar e tomar conhecimento de que Jesus, ele também quer dar conforto para nós, para a igreja, viu? Não é só sofrimento, ele também quer dar conforto. Louvado seja. Por isso que há momentos que nós sentimos confortados, nós sentimos fortalecidos. Louvado seja o nome de Jesus. Já essa noite aqui, já nessa hora desse culto, louvado seja Deus, muitos de nós aqui sentiu-se confortado. Louvado seja, porque o Senhor, ele também proporciona conforto para as nossas vidas, para nossas almas. Bendito seja o nome de nosso Deus para todo sempre. Então, ele vai dar oportunidade aos discípulos sentar. Louvado seja Deus. E vai orar. E depois ele revisa aquela turma de discípulos, aquela multidão de crentes, mas já tudo cansado, com sono, os olhos apertados. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Ele vai orar pela segunda vez. Aí ele leva consigo Pedro, Tiago, né? Louvado seja Deus, e afasta só um pouquinho. Louvado seja o nome de Jesus. Diz: ó, vocês fiquem aqui e vocês vigiem, porque eu vou orar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Deixou esses 3 apóstolos vigiando, né? Enquanto mais ali estavam os discípulos sentados. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Jesus chegou no momento que ele também quis dar, louvado seja Deus, oportunidade para todos verem como era a vida dele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que ele não era só aquele homem lá da praia, louvado seja Deus. Ele não era só aquele homem, louvado seja Deus, que entrara na cidade de Gadara e dá tremenda ordem àquela legião de demônio. Louvado seja Deus. Ele era um camarada que também tinha momento que ele precisava ficar em oração um bom tempo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Ele foi segunda vez, louvado seja Deus, e foi terceira vez, e Pedro e o outro apóstolo já não se aguentava mais o corpo, e não tinha mais nenhuma, estavam tão carregados, sobrecarregados de sono, que eles não tinham mais nenhuma expressão normal, eles não estavam dando conta de si. O texto sagrado assim diz. E Jesus diz: mas vocês não podem vigiar comigo pelo menos 1 hora? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Jesus, aleluia, agora o Espírito Santo, ele me ajuda a compreender o que estava no coração de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Tem gente que embrutece quando a gente fala assim, mas é porque as pessoas que embrutecem, é porque essas pessoas não têm intimidade com Jesus, com Deus. Louvado seja, porque quem tem intimidade com Deus, ele recebe, louvado seja Deus, a comunicação da mente do Senhor. A mente do Senhor está em nós. Bendito seja Deus. Então Jesus, quando ele diz: pode vigiar comigo 1 hora, ele estava dizendo assim: tanto que tenho feito para com esse povo, louvado seja Deus, tamanha obra ainda vou realizar por esse povo, louvado seja Deus. Ainda vou ter que enfrentar o monte do Gólgota. Estou aqui no Monte das Oliveiras, onde costumo orar, orei já muito, mas ainda vou ter que enfrentar o Monte do Gólgota. Você sabe o que tinha no Monte do Gólgota? Quem esperava ele? Louvado seja Deus, 3 hastes de madeira alta, né? Que era de amarrar condenados. Louvado seja Deus. Ladrões, malfeitores, criminosos, pessoas maus, eram julgados e condenados a ser erguidos lá no Monte do Gólgota, lugar da caveira. Louvado seja Deus.
Pregaram numa cruz no chão, e erguido e amarrado naquelas hastes de pau. Louvado seja Deus, aquelas colunas altas. Bendito seja Deus. Então, Jesus naquela hora, ele sentiu toda aquela reflexão. Disse: rapaz, você não pode vigiar 1 hora. Louvado seja Deus. E eu pergunto para a igreja: louvado seja Deus, será que esse sentimento de Jesus já passou? Já passou? Foi só naquele tempo? Glória a Deus. Que Jesus interessava que seus discípulos, que seus apóstolos pudessem vigiar pelo menos 1 hora especial, específica. Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo para sempre. Às vezes tem pessoas que se cansam de cultuar, de vir para o culto. Louvado seja Deus. Mas igreja, meus irmãos e irmãs, louvado seja Deus. Vamos continuar orando para que não nos falte graça, para que não falte azeite sobre as nossas cabeças. Louvado seja Deus. Para nós estar sempre, aleluia, de pé em nossos cultos ao Senhor. Porque a obra que Jesus realizou por nós, nem um homem, nem um rei, louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre, nenhum empresário grande poderia fazer. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. E Jesus ainda hoje, Ele está de olho nisso. A gente pode pensar que não, mas está, irmãos. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que Jesus ainda está de olho nisso. Louvado seja Deus. Aleluia. Estava completando, pertinho de concluir 100 anos após a sua assunção, a sua volta para o céu, quando ele mandou João Evangelista escrever carta a 7 pastores na terra, juntamente com 7 igrejas. E para com cada um daqueles homens, daquele povo, daquela igreja, ele mandou escrever e dizer tudo que ele estava fazendo aqui na terra. Tudo de bom que eles faziam e tudo de ruim que eles faziam. Louvado seja Deus. Tudo de bom que eles deixavam de fazer. Fazia pelo tempo, depois abandonavam. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus descreveu tudo. Louvado seja Deus. Pelo que eu creio verdadeiramente que ainda hoje Jesus observa tudo isso no meio da humanidade nesta terra. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Daí ele disse só uma razão. Vamos já terminar. Louvado seja Deus. Jesus, ele apresenta só uma razão entre tantas que há. Louvado seja Deus. Ele diz: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Louvado seja Deus. Pronto. Aleluia. Esta foi a razão que ele disse. Louvado seja Deus. Que era necessário a gente orar e a gente vigiar. Vigiar nesse texto não refere somente passar a noite acordado orando, não. Vigiar aqui também, louvado seja Deus, a respeito das astutas ciladas do diabo. Porque o diabo, irmãos, ele é astucioso, ele é um flecheiro profissional, atirar flechas, e as flechas que o inimigo atira, principalmente para a vida do crente, é justamente para tirar ele da presença de Deus, para tirar ela da presença de Deus. Louvado seja Deus. Primeiro, louvado seja Deus, é tirar da igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque sabe que tirando da igreja, louvado seja Deus, então portas mais se abrem para ele tirar da presença de Deus. Louvado seja Deus. Pois a igreja é o lugar principal.
Louvado seja Deus. Aleluia. Com verdade, quem busca a Deus no seu lar, busca também na igreja. E quem não busca na igreja, dificilmente buscar no seu lar. Eu tenho visto os exemplos de pessoas que deixam de buscar a Deus na igreja. E quando a gente cuida, louvado seja Deus, ele não busca mais a Deus coisa nenhuma. Louvado seja Deus, né? Ele não ora mais nem para tomar sua refeição do almoço, da janta. E não ora mais nem, louvado seja Deus, quando ele vai deitar-se para dormir. Ele não ora mais nem quando ele vai levantar pela manhã, louvado seja Deus. Ele não ora mais nem quando ele vai fazer uma viagem perigosa, louvado seja Deus, porque ele já saiu da presença de Deus. A presença de Deus para ele não é mais coisas importantes. Louvado seja Deus, não tem essa importância toda. Louvado seja o nome de nosso Deus para todo sempre. Bendito seja o nome de Jesus. E Jesus estava no jardim do Getsêmani em oração, quando os soldados chegaram e prenderam Jesus. Louvado seja Deus. E levaram ele, louvado seja Deus, maniatado, algemado, certamente, para julgamento. Louvado seja Deus. E tudo isso foi para nos dar a salvação. Tudo isso foi para nos dar poder